A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o pastor Júnior e é um prazer muito grande hoje estar trazendo uma palavra de Deus para o coração de cada um de vocês, uma palavra de esperança, uma palavra de fé e uma palavra de encorajamento também. Nós acabamos de fazer 11 anos de ministério e isso tudo me trouxe à tona cada fase que nós passamos durante todos esses 11 anos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Júnior e é uma alegria muito grande hoje estar compartilhando com vocês um pouco da palavra de Deus. Então eu queria que todos os irmãos ficassem de pé neste momento, que eu quero estar trazendo uma palavra que se encontra no livro de Josué. O capítulo é o capítulo 1 e o versículo 9. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Como eu falei, é uma palavra de encorajamento para a sua vida e para a vida também da sua família. A palavra do Senhor nos diz assim nessa noite: não te mandei eu ser forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Não temas e nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, irei contigo por onde quer que andares. Vou ler mais uma vez. Não te mandei eu, seja forte e corajoso. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus irá contigo por onde quer que você andar. Os irmãos podem se assentar. E eu quero dizer para vocês que essa palavra é uma palavra que Deus colocou no meu coração assim que nós fundamos o Ministério Guerreiros de Cristo. É uma palavra de encorajamento quando o Senhor ele nos dá uma missão. Nós bem sabemos que Deus chamou primeiramente Moisés para livrar o povo dele das mãos dos egípcios. Mas Moisés ele cumpriu a sua missão. Foi uma missão muito árdua, uma missão muito difícil, mas o Senhor fez com que ele perseverasse ali na sua missão. E esse cajado de Moisés, ele foi passado para a mão de Josué. Mas por que ele foi passado especificamente para Josué? Porque Josué, ele estava ao lado de Moisés em todo o tempo. Então ele sempre via como Moisés se portava diante de cada situação. Ele via como Moisés ali agia diante das batalhas, diante das dificuldades e ali diante das adversidades. Então, durante toda a caminhada de Moisés, Josué estava ao lado dele. E ali Deus lhe mostrava qual era o próximo passo que Moisés tinha que dar. Mas o Senhor ali, então, recolheu Moisés e ele passou essa missão para Josué. E quando Josué recebeu essa missão, se a gente voltar alguns versículos, nós vamos ver lá em Josué capítulo 1, versículo 5, que o Senhor falou com ele assim, o Senhor falou com ele assim: da mesma forma que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Essa mesma palavra que Deus falou com Josué, ele está falando para a minha vida nessa noite e ele está falando para a tua vida também. Assim como o Senhor ele foi com Moisés, ele também será contigo, ele também será com a tua família, com os teus projetos, e aonde você colocar a planta dos teus pés, aonde você colocar a tua mão, o Senhor ele vai agir em teu favor. Sabe por quê? Porque ele deu uma missão para você. Lá no livro de Jeremias, capítulo 47, versículo 7, fala assim: por que tu estás quieto, se o Senhor teu Deus te deu uma ordem? E qual foi a ordem que o Senhor deu para mim e qual foi a ordem que o Senhor deu para você? Que nós possamos fazer a obra dele, que nós possamos evangelizar, que nós possamos fazer falar do reino para todas as pessoas. Mas diante disso, eu venho te dizer uma coisa, que não adianta nada se primeiramente você não buscar primeiramente o reino de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33 nos fala sobre isso. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero falar para os irmãos e pedir perdão neste momento pelo fato de não estar tão presente como eu sei que eu deveria estar no Ministério Guerreiros de Cristo. Há 6 anos atrás, quando eu adentrei nos Estados Unidos, quando eu me mudei de país, que eu saí do Brasil e vim para essa nação,
eu passei por uma dificuldade muito grande. Eu passei por uma batalha aonde eu cheguei a não ter condição de pagar o meu próprio aluguel, aonde eu cheguei a não ter condição de me manter aqui no país, porque assim que eu adentrei no país também começou a pandemia. E dentro da pandemia, as pessoas aqui não podiam trabalhar, não podiam sair de casa, como todos sabem. Eu vim para fazer um tratamento de células troncos e esse tratamento, ele se encerrou assim que nós adentramos com 3 meses apenas aqui no país. E eu me vi numa situação onde eu tive que recomeçar do zero. E muitos de vocês não sabem, mas eu cheguei a lavar 11 carros em um dia, eu e a minha esposa Cássia, pelo fato de não ter um outro trabalho e a gente ter que se manter aqui nos Estados Unidos. A única profissão que eu consegui fazer aqui foi de lavador de carros. E era um trabalho muito pesado, era um trabalho muito árduo. E com isso, eu sei que eu falhei demais na questão de não priorizar a obra do Senhor. E eu quero falar para vocês que isso trouxe consequências muito graves para a minha vida, pelo fato de não viver esse versículo de buscar primeiramente o reino de Deus. Primeiramente, pela necessidade, eu comecei a focar somente no financeiro, porque eu tinha que me manter aqui no país e o meu perfil é de um perfil de uma pessoa que eu tento depender o mínimo possível de outras pessoas na questão financeira. E foi aonde eu tive então que me sujeitar ao trabalho pesado, ao trabalho exaustivo, a trabalhar de domingo a domingo, e isso foi me afastando da obra do Senhor. E eu falo isso com todo temor e com todo tremor. Por quê? Porque a partir do momento que eu deixei de priorizar as coisas de Deus, eu comecei a priorizar somente o dinheiro. E eu recebi uma palavra. E essa palavra foi de uma pessoa que nunca tinha me visto na vida, falando: olha, Deus, ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Então vai chegar um dia que você vai analisar e você vai ver que você precisa priorizar o reino de Deus e você precisa priorizar as coisas de Deus. E nesse momento, então, eu fiz uma reflexão. Eu já estava quase 2 anos aqui nos Estados Unidos, já não estava mais fazendo a obra do Senhor, já não estava mais tão envolvido como eu deveria estar com a obra do Senhor, e veio uma dificuldade muito grande, aonde eu sofri um golpe muito grande aqui nos Estados Unidos, perdi uma quantia muito alta de dinheiro e me vi numa situação, sentado ali no sofá na sala de casa, eu me vi numa situação de que eu não tinha mais forças para fazer nada, porque eu não tinha mais recursos para nada, e naquela situação, Deus, ele me deu um projeto, e esse projeto, ele veio de uma forma evangelística, e Deus, ele falou comigo da seguinte forma: The Power of Decision, em português quer dizer o poder da decisão. E essa palavra eu quero trazer para você nessa noite também, aonde você tem o poder da decisão de fazer coisas diferentes, aonde você vai se fortalecer no reino espiritual. Porque a partir do momento que você toma uma decisão, Deus, ele vai agir em seu favor para que você possa pregar a palavra de Deus. E foi aonde naquela sala, no dia 15 de agosto de 2022, aonde eu tinha sofrido um grande golpe, aonde eu tinha perdido uma quantia muito alta, Deus me deu esse projeto, The Power of Decision. E foi aonde então eu criei esse evento com o foco de evangelizar empresários. E ali então nós fizemos a primeira edição desse evento na sala da nossa casa. E ali foram mais ou menos 20 a 30 empresários, e ali nós então podemos pregar a palavra de Deus para eles, e ali eles receber o Espírito Santo de Deus. A partir desse momento, Deus, ele me deu uma nova missão. Algo que eu nunca tinha imaginado na minha vida começou a acontecer. E eu comecei a ser convidado para poder pregar em eventos de negócios, em eventos de business, em locais aonde muitas vezes eu nunca imaginei estar. E foi aonde, numa situação, eu fui palestrar em um evento da Adonep. A Adonep
Camp é uma associação de homens e mulheres de negócio do Evangelho Pleno. E ali então, naquela situação onde eu fui palestrar para aquele grupo de empresários, lá também estava presente o vice-cônsul do Brasil. E ali então, naquele momento, eu contei o meu testemunho, preguei a palavra de Deus ali abertamente mesmo, como eu faço em todas as vezes que eu vou em algum evento, eu sempre prego a palavra de Deus, conto o meu testemunho da forma que aconteceu. E ali então, no final, eu fiz um apelo para quem estivesse naquele lugar pudesse entregar a sua vida para Cristo. E ali, para nossa surpresa, o vice-cônsul do Brasil, ele veio até na frente, levantou a sua mão e confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador. E ali então eu entendi que aqueles eventos que eu estava sendo convidado era um ministério para que eu pudesse apregoar a palavra de Deus, porque muitos daqueles homens que estavam naquele evento de business, naquele evento de negócios, nunca tinha entrado dentro de uma igreja evangélica. E aqui eu entro dentro dessa palavra, aonde Deus ele quer colocar o desejo no seu coração de você fazer projetos para ganhar almas para o Senhor Jesus. Eu sempre oro por 3 coisas: Senhor, me dê sabedoria, discernimento e estratégia. E a estratégia que o Senhor me deu hoje é de ganhar empresários para o reino de Deus. E olha a diversidade e a transformação que aconteceu, porque enquanto eu estava no Brasil, nós aí temos o projeto onde muitos de vocês têm participado ativamente toda terça-feira ali nas ruas, levando alimentos, cobertores para os moradores de rua. E todos que me conhecem sabem que toda semana nós estávamos presentes, nós só tínhamos hora para ir, não tínhamos hora para voltar para casa. Quando eu me converti ao Senhor há 16 anos atrás, Deus colocou esse desejo no meu coração de passar o Natal com os moradores de rua. E foi aonde eu passei isso pro desejo do coração da minha esposa, pro coração da minha mãe, e nós fizemos a primeira ceia de Natal há 16 anos atrás. E há 16 anos nós temos aí, eu não falo que é uma tradição, eu falo que é uma evangelização de todos os anos estar ganhando vidas para o Senhor, através também da ceia de Natal para os moradores de rua. E aqui foi totalmente o oposto. Aqui foi Deus me levou para evangelizar homens que muitas vezes acham que não precisa de nada. Muitas vezes acham que o dinheiro deles tem o poder para resolver todos os problemas dele. Mas nós sabemos que Deus, ele é especialista em transformar histórias. E durante essa caminhada de 6 anos aqui nos Estados Unidos, eu me deparei com situações de entrar dentro de casas, de mansões mesmo assim, para ter reunião de negócios ali com grandes homens que eu achava que tinham uma vida totalmente feliz. E quando você vai ver, essas pessoas estão afundadas dentro do próprio ego, estão afundadas dentro da soberba, estão afundadas dentro do egocentrismo, porque a palavra de Deus fala assim, ó, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu soberanamente confio no Senhor. Então muitos desses homens estão confiando só no poder do seu próprio braço. E eu quero dizer para você que Deus, ele tem uma missão para cada um de nós dentro de um tempo determinado. Olha o que eu vou falar para você nesse momento. A sua missão aqui na Terra, ela tem um tempo determinado, porque nós não seremos eternos aqui, mas nós deixaremos um legado aonde aquilo que nós criarmos para o reino de Deus, nós vamos partir, mas o projeto ele vai continuar gerando vidas e ganhando almas para o reino de Deus. Então tem algo que Deus ele quer encorajar você a fazer, que é somente você e Deus que sabe. Porque a partir do momento que Deus coloca algo no seu coração, você vai ali então ter a coragem ou não para poder implantar. Mas a sua decisão pode afetar outras vidas se você se acovardar no chamado do Senhor. Como eu falei no último vídeo que foi passado no dia do aniversário da igreja, naquela noite, ali sentado naquele restaurante, quando Deus colocou no meu coração de abrir o Ministério Guerreiros de Cristo, eu confesso a vocês que eu tive medo. Por que eu tive medo? Porque eu sabia o quanto os outros pastores que eram amigos meus, eles sofriam ali para a obra do Senhor. E eu olhava para a vida deles e eu via que era uma vida mesmo ali de, muitas vezes, de sofrimento mesmo diário, aonde todos os dias tinha que estar ali mesmo ajudando, auxiliando as pessoas e ali muitas vezes sofrendo as dores junto com eles.
E eu fiquei com medo, porque eu falei, é um caminho sem volta. A partir do momento que eu entrar para abrir o ministério, não pode fechar mais. E ali naquele momento, eu tive um grande medo. Só que o Senhor, ele confortou meu coração e ele conforta o seu coração também no chamado que ele tem para você, através dessa palavra. Seja forte e corajoso. Não te amedrontes, porque o Senhor teu Deus, ele vai ir contigo por onde quer que você andar. Aonde você pisar os seus pés, aonde você colocar a sua mão, Deus, ele vai determinar a bênção. Deus, ele vai determinar para que aquilo que Deus levantou para você fazer, é você que tem que fazer. Porque o chamado de Deus para minha vida, as almas que o Senhor me chamou para ganhar, não são as mesmas almas que Deus, ele chamou você para ganhar. Porque naquele grande dia, quando o Senhor voltar, ele não vai perguntar para você qual era o modelo do seu carro, se era uma Ferrari, se era um Fusca, se era uma Brasília. Ele vai perguntar para você quantas vezes você usou o seu carro para fazer a obra do Senhor. Ele não vai perguntar para você se você morava numa tapera, se você morava num barraco de oca ou se você morava dentro de uma mansão. Mas ele vai perguntar quantas vezes você abriu a sua casa para poder adorar, para poder glorificar, para poder fazer um culto de exaltação ao nome do Senhor Jesus Cristo. E é isso que ele quer de nós. Ele quer que nossos recursos possam ser usados para a obra dele. Dentro disso, quando eu retornei para o meu chamado, na igreja que eu congregava, hoje eu moro em uma cidade a 3 horas da onde eu morava antigamente, mas na igreja que eu congregava, nós começamos a fazer projetos também missionários. E assim nós conseguimos recurso para comprar um lote lá na África e ali também construir uma igreja lá na África. Então hoje tem uma igreja acontecendo lá na África, porque Deus, ele colocou no meu coração, ele colocou no coração de outras pessoas para se unirem, para poder abençoar aquela obra. Aquela igreja do Sol Nascente, aonde com certeza quase todos vocês conhecem. Quando eu entrei nos Estados Unidos, Deus, ele colocou no meu coração. E assim, eu falei com Deus, eu falei, Senhor, eu quero ajudar a construir aquele ministério ali do Sol Nascente. E grande foi a guerra para que aquele ministério hoje estivesse com as portas abertas. Para muitos que não sabem, quando estava ali já uma construção já grande naquele local, veio ali todas as máquinas e derrubaram. Tem uma cena que não sai da minha mente, a pastora Joanita ali com o púlpito, que foi o que restou ali daqueles destroços, ali ela naquele púlpito, em meio à ruína em volta, tudo quebrado, e ela pregando a palavra do Senhor e profetizando que ali seria ganha muitas almas para o Senhor Jesus e que ela não iria desistir do chamado dela para aquele local. Sabe o que me traz à memória? Neemias, quando ele ali então descobriu que os muros da cidade de Jerusalém estavam em ruínas, que os portões estavam queimados, Deus não mandou ali Neemias ir reconstruir os muros, mas ele sentiu no coração que a missão era para ele reconstruir aqueles muros. E olha para você ver o que a palavra do Senhor nos diz, que ele se encorajou então, e ele foi até o rei Artaxerxes, e ele ali então se colocou perante ao rei, e o rei percebeu que ele estava triste. Não foi ele que falou nada para o rei percebeu que ele estava triste, porque em todas as outras situações, Neemias sempre estava alegre, porque ele sabia que o seu povo em Jerusalém estava tudo tranquilo, mas nessa situação, quando ele se portou diante ali aquele rei, o rei percebeu que ele estava triste, e perguntou para ele por que ele estava triste, e a resposta dele foi, como é que eu estaria alegre, sabendo que a minha cidade, o meu povo está sofrendo, que os muros estão em ruínas e que os portões estão queimados. E ali então ele se encorajou e ele pediu autorização para o rei, para que ele pudesse ir até Jerusalém. E ele não pediu só as cartas, mas ele pediu todo o recurso que ele precisava para poder fazer aquela grande obra. Mas nós sabemos que quando você se levanta para fazer uma obra para o Senhor, vai levantar também os inimigos. Todo lugar vai ter Sambalate, vai ter Tobias para poder ali tentar parar a obra do Senhor. Mas a palavra de Deus nos diz que as portas do inferno, ela não vai prevalecer contra a igreja. E sabe o que eu quero te animar nessa noite dizendo para você? Que não é as portas do inferno que tá vindo contra a igreja. Porque o versículo, se você entender ele na íntegra, você vai ver que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então não é as portas, é nós que vamos ali adiante para poder guerrear, para derrubar as portas do inferno e saquear
buscar as almas e trazer elas para o reino de Deus. Então hoje, aquela obra ali da Igreja do Sol Nascente, ela foi reconstruída como aqueles muros ali da cidade de Jerusalém. E Deus, ele te chamou para ajudar nessa obra. Por quê? Porque quando ele te escolheu para estar aqui no Ministério Guerreiros de Cristo, ele já sabia que é porque você é um guerreiro, que é porque você é uma guerreira, é porque você já passou diversas coisas na sua vida para que hoje você estivesse aí aonde você está, glorificando e exaltando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque quando o Senhor ele me chamou há 16 anos atrás, eu fiquei 10 anos como usuário de droga. Quantas vezes eu fui espancado nessa praça da QNL 22? Quantas vezes eu apanhei de policiais ali, de ser humilhado mesmo, jogado da cadeira de roda no chão? E ali todas as vezes aquilo me trazia uma tristeza muito grande. Eu passei por 15 cirurgias até o dia de hoje, muito sofrimento, muita tristeza. Quantas e quantas vezes eu fui desacreditado? Quantas vezes as pessoas olharam para mim e acharam que era só um lixo, que era questão de dias para eu poder morrer no crime, para morrer nas drogas. Mas eu quero dizer para você, no livro de Jó tem uma palavra que nos diz, no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2, que diz assim: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu quero dizer para você nessa noite que o plano de Deus, ele não vai ser frustrado sobre a sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite que o plano de Deus, ele não vai ser frustrado sobre a sua família, porque enquanto eu estava na droga, enquanto meus irmãos também estavam afastados do evangelho, enquanto meu pai também estava afastado do evangelho, a pastora Joanita, ela estava de joelho orando e ela profetizando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, como nos diz aqui no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, se vocês quiserem, pode servir a outros deuses, porém eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor Jesus. Declara isso sobre a vida da sua família, levanta a tua mão e repita: eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor não chamou a sua casa, não chamou a sua família para ser derrotado. Muitos olham para você, muitos olham para sua família e falam: ali já não tem mais jeito, ali vai um usuário de droga, ali vai uma prostituta, ali vai um zero à esquerda. Mas Deus, ele olha para você e fala: ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus, ali vai um profeta meu. Sabe o que eu quero dizer para você? Não profira palavras de maldição sobre a tua casa, não profira palavra de maldição sobre a tua família, porque quando o Senhor te chamou, quando o Senhor te deu essa boca abençoada, foi para você profetizar bênção, para você profetizar cura, para você profetizar milagres e libertação sobre a vida das pessoas, porque Deus, ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita a cada um dos escolhidos. E você está aqui hoje, sabe por quê? Porque no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, nos diz que o Senhor nos elegeu nele mesmo antes da fundação do mundo, antes de o Senhor criar o mundo, antes de o Senhor criar todas as coisas, ele criou eu e você no coração dele, para que nós possamos usar a nossa boca para abençoar, para dizer que nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. E Deus, ele está te chamando hoje para que você seja encorajado naquela missão que o Senhor te deu. Porque, como eu falei, Deus, ele tem me levantado para ganhar homens de negócios para Jesus. Deus tem me levantado dentro de um projeto também onde eu sou um dos diretores hoje, que se chama Yeshua Brazilian Jiu-Jitsu. É um projeto de jiu-jitsu onde nós resgatamos pessoas das drogas, onde nós resgatamos pessoas que estão com depressão também. Para você que não sabe, os Estados Unidos hoje é o país que se tem mais suicídio e que se tem mais depressão hoje no planeta. E pasme, é o país que se consome mais droga no mundo inteiro. Então aqui há pessoas que têm acesso a tudo. Pessoas que deveriam estar muito felizes por ter acesso às coisas que muitas vezes em lugar no mundo nenhum teria acesso às coisas que tem aqui. Mas ao mesmo tempo você olha para as pessoas, você vê o semblante de tristeza.
Você vê o semblante de angústia, você vê o semblante de sofrimento. Eu me recordo de uma mãe que chegou até nós pedindo uma ajuda para o filho, e o filho tem de tudo que você imaginar. E ali nós vimos uma situação onde o filho, de mais ou menos ali 11 anos de idade, xingou a mãe de tudo que você imaginar, puxou o cabelo dela na nossa frente, na frente de todas as pessoas ali, como se a mãe fosse submissa a ele com 11 anos de idade. E aqui você não pode fazer nada. A mãe não tem autoridade sobre o próprio filho, porque senão ela pode ser presa. E ali nós vimos uma situação dessa, e aí me leva a pensar, muitas vezes nós não se colocamos diante de uma situação dessa e achamos que está tudo normal. Mas nós sabemos, irmãos, que o mundo, ele jaz do maligno. Nós sabemos que a cada dia o inimigo tem montado estratégias para poder destruir as famílias. Porque a partir do momento que ele destrói uma família, ele está cumprindo com o propósito dele. Porque ele já sabe que ele veio para roubar, para matar e para destruir. E ele sabe também que ele já está condenado. Já não há mais nada que ele possa fazer para que ele possa se redimir e herdar a salvação. Então ele já está condenado. E então ele tenta cumprir com êxito ali a sua missão. Mas Deus, ele nos chamou para que nós venhamos fazer a diferença na vida das pessoas que nos rodeiam. Hoje eu falo para vocês, irmãos, que a minha vida, ela diante do Senhor, hoje eu falo que eu sou muito mais missionário do que há anos atrás. Por quê? Porque eu entendi isso pro meu coração. E as pessoas que me veem hoje falam, nossa, é diferente, cara. O que você tem? Eu tenho o brilho do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Sabe por quê? Porque uma pessoa que tem o brilho do Espírito Santo, ela não maldiz ninguém. Se você reparar, pessoas que vivem maldizendo outras pessoas, pessoas que vivem caluniando outras pessoas, pessoas que ficam inventando falsos testemunhos sobre outras pessoas, pessoas que têm vida amarrada, pessoas que não conseguem prosperar em nada, porque nós temos 4 áreas na nossa vida, e eu sempre falo isso há 16 anos, nós temos a área espiritual, a área sentimental, a área familiar e a área financeira. Então, se você focar na sua área espiritual, você pode passar guerra em todas as outras áreas da sua vida, que você vai conseguir sair dessa situação e ver que o Senhor, ele te deu forças, e as batalhas que você passa hoje, presta bem atenção nisso, faz uma análise da sua vida. As batalhas que você está passando hoje são bem menores do que as batalhas que você já passou lá atrás. Dentro do centro cirúrgico eu entrei por 15 vezes e muitas delas eu não sabia se eu ia sair vivo. Aí hoje eu me deparo diante de lutas que, se eu focar naquela luta, eu falo, meu Deus, que luta grande. Agora o Senhor, ele me traz à memória tudo que eu tive que passar lá atrás. Então, hoje, eu quero que você faça uma análise também, que você olhe para a sua vida hoje e você veja que as batalhas que você está passando hoje são bem menores do que as batalhas que você já passou lá atrás. Eu tenho muita gratidão a Deus pela vida de cada um dos membros do Ministério Guerreiros de Cristo, e eu me recordo exatamente de cada um da forma que aconteceu, do seu Anélio, quando eu fui na casa dele a primeira vez, que nós ficamos conversando sobre um banquinho que ele tinha feito ali, sobre caminhão, sobre motor de caminhão, e ali foi um almoço maravilhoso, onde nós conversamos durante horas. O meu irmão Wilson, ali dentro de uma casa lá na Ceilândia, lá a gente foi evangelizar, conheci ele, depois a irmã Aparecida, do sonho que eu tive com ela, e quando eu vi ela, Deus me mostrou que era aquela pessoa, o Chico, o dia que ele chegou na minha casa a primeira vez, louvando ali um hino maravilhoso. Então, assim, cada pessoa, nosso irmão, glória a Deus, o nosso irmão Dirley, também a primeira vez que eu conversei com ele ali, meu irmão Zé Mário, primeira vez também que eu conversei com ele ali, cada um dos irmãos, meu irmão Silas também, cada um dos irmãos do Ministério Guerreiros de Cristo, que o Senhor, ele foi acrescentando em nosso ministério. Tem muitos de vocês que eu não conheço ainda, porque eu sei que Deus vai abrir portas para que muitos de vocês venham para cá, e muitos daqui também, e muitas vezes também nós vamos ir para aí também. Nós estamos já
já finalizando o nosso processo de documentação, onde nós vamos poder ir ao Brasil e poder regressar para a América, poder ir para outros países do mundo também. Então peço oração também nesse sentido, para que Deus abra essa porta, para que a gente já consiga, que chegue o nosso Green Card, que é o documento que nós precisamos para ir até o Brasil. Então eu falo para vocês que cada um de vocês que foi plantado aqui dentro do Ministério Guerreiros de Cristo, Deus, ele colocou com um projeto. Deus, ele colocou com uma missão. Como eu falei no começo, seja forte e corajoso. Ser forte é o quê? É resistir às batalhas que são impostas no dia a dia. Porque eu sei que muitos de nós, às vezes, nós queremos ali retroceder. Nós queremos ali sair daquela luta da nossa forma. Mas se o Senhor está permitindo você passar por um deserto, você passar por uma batalha, é porque Ele quer te dar uma grande vitória. Tem um ditado que é muito antigo e muito certo, que aquilo que não nos mata nos fortalece. Então essa batalha, ela não é para sua morte. Essa batalha não é para você esmurecer. Essa batalha é para que você possa sair mais forte ainda do que você entrou. Porque quando Deus, ele te chamou, ele já sabia dos seus defeitos, ele já sabia das suas falhas, ele sabia das suas batalhas. Porque mesmo quando ainda você era uma massa informe no ventre do Senhor, ele já te conhecia e já te chamava pelo nome. A palavra do Senhor, ela nos afirma isso. Como eu me esquecerei de ti, se eu tenho o teu nome gravado na palma da minha mão, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor, ele conhece o teu coração e ele te encoraja hoje a você fazer a obra dele, a você implantar projetos, a você fazer aquilo que muitas vezes ainda ninguém teve a coragem para fazer. Sabe qual que eram os boatos quando nós abrimos o Ministério dos Guerreiros de Cristo? Não vai durar um ano. E aí passou o primeiro ano, não vai durar o segundo ano. Passamos por grandes batalhas, passamos por grandes lutas, mas em nenhuma delas o Senhor nos desamparou. Nenhuma das batalhas que nós passamos, o Senhor, ele nos deixou na mão. Eu me lembro quando nós começamos o Ministério Guerreiros de Cristo, ali dentro da administração de Ceilândia, era onde aconteciam os cultos, foi aonde ali o pastor Otávio, a missionária Simônia tá com a gente desde aqueles cultos, né? E assim, hoje ver eles assim para a glória do Senhor, aí no ministério, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor, nós temos uma história, nós temos aqui 11 anos de histórias, aonde nós evangelizamos milhares de pessoas, aonde nós ganhamos milhares de vida para o Senhor, aonde passamos por, como eu falei, grandes lutas, mas o Senhor Deus, ele não nos desamparou em nenhuma. Por isso eu quero dizer para você, grande obra o Senhor tem contigo nesse ministério. Grande é o teu chamado para a obra do Senhor. Não se sinta um fracassado, não se sinta uma pessoa menosprezada, mas se sinta que você é um príncipe do Senhor, você é uma princesa do Senhor, porque a palavra nos diz que o nosso Pai, ele é rei, e filho de rei é príncipe, filho de rei é princesa. Então se você é um príncipe, você é uma princesa, se porte como um, porque o Senhor, ele tá te capacitando para uma grande obra nessa terra, para a honra e para a glória do nome dele, porque tudo tudo que o Senhor, ele nos chama para fazer, ele nos capacita, ele nos dá sabedoria para que o nome dele continue sendo glorificado através das nossas vidas. E eu quero dizer para você ainda mais, que quando o Senhor, ele te chamou, ele marcou a sua história. E ele fala para você algo muito importante que eu quero que você foque agora nessa mensagem. Deus já te deu o projeto que ele tem para realizar através da sua vida. Você recebe essa palavra? Deus já te deu o projeto que ele tem para realizar através da sua vida. Eu olho hoje a vida do meu cunhado Júlio, a vida da Josane, e me recorda de uma situação onde todos sabem que o Júlio, ele é muito tímido, né? Todo mundo sorrindo, né? O Júlio, ele era muito tímido, hoje não é mais, né? Hoje ele já conversa com todo mundo. Mas ele era muito tímido. E eu me lembro de uma situação onde um vizinho dele chegou para ele e falou assim, aonde que você vai toda vez que você sai com a sua família? E ele falou, não, eu vou para a igreja. E aquele homem falou para ele assim, aonde que é a sua igreja? Eu quero ir lá também porque eu quero ser igual você. Sabe o que é isso? É o testemunho diário.
Tem um grande pregador que ele fala assim, ó, pregue, se precisar, use palavras. Sabe por quê? Porque a sua vida, ela é um testemunho vivo daquilo que Deus, ele te chamou para fazer aqui na terra. Então, hoje, eu olho para a vida do Júlio, olho para a vida da Josane, do Lucas, da Milena, para mim eles são uma referência. Por quê? Porque eles decidiram, eles tomaram uma decisão há mais de 20 anos atrás, de o quê? De fazer a diferença na obra do Senhor. São homens e mulher de Deus que fazem a obra do Senhor, né? A cada pessoa que Deus tem levantado nesse ministério para fazer a obra do Senhor é para que o nome dele seja glorificado, é para que essas portas possam se ampliar. E nós sabemos que a promessa do Senhor é que o ministério Guerreiros de Cristo seja um ministério internacional. Então nós estamos aqui hoje, nós estamos aqui nos Estados Unidos, nós temos amigos também na Europa, na África, em vários países do mundo, e o Senhor está preparando a cada um de vocês como missionários para poder fazer a obra do Senhor nas nações, porque a palavra do Senhor, ela nos diz, e serei minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então você está em Jerusalém, é aí, ó, o Brasil. Depois Deus, ele vai te levar para a Judéia, que é os outros estados. Depois ele vai te levar para Samaria, que é os outros países, e até os confins da terra também, locais que você nunca imaginou aí. Deus, ele vai te levantar para ir. E hoje eu quero dizer para vocês que Deus, ele nos chamou para uma grande obra na terra. Nós estamos com alguns projetos já para estar acontecendo em breve aqui nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, aqui se chama Warriors of Christ, que quer dizer Guerreiros de Cristo em inglês. E nós estamos abrindo uma ONG aqui nos Estados Unidos que vai trabalhar com esses empresários, e também vamos começar um trabalho com moradores de rua aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque a Bíblia nos fala que é um tempo determinado para todas as coisas. E eu sinto essa missão, porque eu cheguei diante do meu pastor um dia e eu falei para ele, pastor, eu tô me sentindo morno. E sabe o que a Bíblia fala sobre o morno? Que é pior do que o frio, que ali o Senhor tá a ponto de vomitar. E ali eu falei com ele, Senhor, pastor, eu quero fazer mais a obra do Senhor, o que eu tenho que fazer? E ele falou a mesma palavra que eu tô pregando para vocês hoje: tenha coragem. Por quê? Porque nós temos coragem de fazer tantas coisas, irmãos. Tantas coisas, como fala, tivemos coragem de fazer tantas atrocidades, tivemos coragem de virar noites e noites na rua sem saber nem aonde que estava. E por que hoje, estando do lado do Deus poderoso, nós vamos nos acovardar? Gideão, quando ele chamou, o Senhor chamou ele, Deus mandou voltar todos medrosos e covardes. Depois ali, o Senhor mandou selecionar todos que paravam para jogar água na boca, para beber água. Deus mandava colocar para o lado também, que eram os preguiçosos. Então Deus, ele não quer na obra dele medroso, nem covarde, nem preguiçoso. Ele quer homens e mulheres de Deus que façam a diferença, assim como cada um de vocês tem feito no Ministério Guerreiros de Cristo. E eu sou grato ao Senhor por tudo que ele tem feito. E hoje, depois de quase um ano sem ministrar em cima de um altar, eu quero dizer para você que o Senhor, ele me trouxe hoje para retornar o meu chamado também de ministrar em igrejas. E aqui, hoje, depois de um ano sem ministrar em um altar, o Senhor marcou esse dia. E eu sou grata ao Senhor por isso. Tem mais de um ano que eu não ministrava a palavra de Deus em cima de um altar. E hoje aqui, nesse tapete, eu sinto que é o altar do Senhor aí, do Ministério Guerreiros de Cristo, que é onde tudo começou, é onde Deus, ele me chamou para uma grande obra. Então eu quero louvar a Deus pela vida da pastora Joanita, que é essa mulher de Deus que tem orado pela minha vida, pela vida da minha esposa Cássia, que também é uma mulher de Deus, que às vezes eu acordo de madrugada, ela com a mão na minha cabeça, falando: Senhor, o chamado do teu filho é grande, Senhor, usa o teu filho na obra do Senhor. E eu ia ministrar, preparei um esboço para poder trazer aqui para vocês, mas tudo que eu falei aqui para vocês foi pelo Espírito Santo de Deus, foi aquilo que Deus colocou no meu coração de estar falando. Então eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês e dizer que grande é a obra que o Senhor tem com cada um de nós. E assim eu quero encerrar essa mensagem nesse dia, dizendo para você o que eu disse lá no começo: seja forte e corajoso, não te amedrontes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus irá contigo por aonde você quer que andares. Se você recebe essa palavra, dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus.
Que Deus abençoe em Cristo Jesus e que em breve nós possamos nos encontrar aí ou aqui nos Estados Unidos. Deus abençoe a todos. Um abraço do Pastor Júnior para o coração de cada um de vocês.